Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo a todos. É um prazer receber vocês aqui para a aula 11 da classe de juvenis. Estamos terminando o nosso segundo trimestre de 2017. Que bênção! Fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus e aos irmãos por tudo que temos alcançado ao longo deste período em que estamos lecionando aqui as aulas da escola dominical. Vocês sabem que eu sou o Denis Pereira, mais conhecido como Denão, atuante há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, pastoreado pelo pastor Paulo Freire, enfim. E nós estamos aqui para semear a palavra, semear o reino de Deus. Sou um amante da escola dominical e, portanto, como atuo com jovens e adolescentes há mais de 20 anos, eu atuo também na escola dominical. No nosso canal você encontra diversos outros vídeos e outros materiais relacionados a relacionamentos, a sexualidade, enfim, e tem outras coisas que estão surgindo por aí, fique ligado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos urgente chegar a 5.000 inscritos. Inscreva-se no nosso canal. É só clicar no bonequinho amarelo, você estará inscrito, não precisa escrever nada, não precisa digitar nada, é só clicar no bonequinho amarelo, você estará inscrito, claro, se você tiver logado com a conta do Gmail. Se você não tiver, então logue com a sua conta aí no canal do YouTube, entre com, faça o login no YouTube, tá certo? Com os dados que você já tem para acessar contas de internet, tá certo? E automaticamente você clica no bonequinho amarelo e está inscrito, tá certo? Outra coisa, o sininho de notificações, deixa ele ativado. Todas as vezes que eu postar algo novo, conteúdo novo, você é avisado em primeira mão para assistir assim que a gente colocar matéria nova aí no nosso canal, tá certo? Então, inscreva-se, deixe o sinal de notificações ligados e também dê o seu like. Esse canal, ele é 100% palavra de Deus. E é muito importante você dar o seu like. O YouTube conta tudo isso, número de inscritos, quantidade de likes, para ranquear melhor o nosso canal em sites de pesquisa. Nos ajude nisso também, tá bom? Bom, nós estamos, então, como eu já disse, chegando ao final do nosso segundo trimestre de 2017, e nós vamos à aula 11 na classe de juvenis, mas antes, roda a vinheta. Como eu disse que nós estamos terminando o segundo trimestre, eu já tenho aqui a revista do terceiro trimestre. Tá aqui, ó. Juvenis, avivamento para a juventude. Gente, essa lição é simplesmente extraordinária. Extraordinária. E no segundo trimestre também, só que tá acabando as inscrições aqui, ó. Concurso bíblico do Brasil, maior concurso bíblico, concurso nacional, crente bom de Bíblia. Se você ainda não entrou, não se inscreveu, não divulgou para sua galera, divulgue aí, que isso aqui é simplesmente extraordinário. 3 faixas etárias, adolescentes, jovens e adultos, muito importante. Então, essa é a revista de juvenis para o terceiro trimestre. Esta é a revista de jovens, sim, nós temos aqui aula para jovens também. Tempo para todas as coisas. Nós vamos falar aqui sobre ansiedade, sobre ativismo, recuperando o tempo perdido, sobre depressão, sobre o tempo de Deus, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. Também tem as aulas para adolescentes, lembrando que o currículo de adolescentes, ele é rotatório, ele tem uma rotatividade de 2 anos. E nós vamos falar agora sobre relacionamentos, alguma coisa assim, o adolescente, a sociedade, alguma coisa assim. Então, fique ligado, porque tem novidades vindo por aí, tá bom? Vamos lá! Lição 11 na classe de juvenis, a ética do reino de Deus. Eu quero te lembrar que aqui no nosso canal, na descrição de todos os vídeos, tem as minhas redes sociais para você me conhecer melhor. Também o número de WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Nesse número de WhatsApp eu tenho 2 grupos só de professores da EBD, professores de todo o Brasil, professores que estão na Bélgica, que estão em Portugal. Então, é só você me chamar. Não deixe o seu número de telefone aqui para mim, não.
me chame no meu número que está aqui abaixo na descrição dos vídeos, fale comigo, eu pergunto teu nome, eu pergunto a tua cidade e te incluo nesse grupo para professores, onde compartilhamos a palavra de Deus, discutimos os assuntos da semana, compartilhamos materiais em PDF, livros em PDF, revistas em PDF e esse material aqui também está na descrição dos vídeos aqui, ó. O que é esse material? É o material que eu uso aqui para gravar essa aula. Eu preparo no PowerPoint, salvo em JPEG, salvo em PDF. E o link para você acessar ele está aqui para mandar para os seus alunos, para baixar, para imprimir, assim como eu fiz dessa vez, se você quiser, tá certo? Então vamos lá, aula 11, na classe de juvenis, a ética do reino de Deus. O texto bíblico está em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tá certo? Lembrando que neste domingo, dia 11, é o dia do pastor. E, portanto, eu quero aqui, sabendo que temos aqui professores, pastores, dirigentes, enfim, pessoas de todas as atividades no reino de Deus, eu quero parabenizar os pastores, parabenizar o meu pastor, pastor Paulo Barbosa, que tem sido uma bênção na minha vida e na pessoa dele. Parabenizo todos os pastores que passaram pela minha vida e que ainda são uma referência para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família. Enfim, que Deus abençoe estes homens que doam, que entregam as suas vidas para a obra de Deus, para a igreja de Cristo, para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, pastor, não só por esse dia, mas por toda a sua trajetória. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, versículos do 1 ao 12. Jesus nos apresenta um código de ética surpreendente e contrastante com o que se vivia na época dele, bem como ainda hoje. Muitas indagações surgiram a partir das curiosidades das pessoas por conhecerem como era o reino apresentado pelo Messias. Como esse reino funciona? O que é mais importante? E qual a diferença dele para com o nosso mundo? No Sermão do Monte, Jesus revela a todos que a lei do amor é mais forte do que imaginavam e que servir é muito mais precioso do que ser servido. Tá certo? Então nós vamos falar aqui hoje sobre a ética do reino. Nós vamos analisar aqui que existe um código de ética que apresenta toda a estrutura comportamental no exercício do ser humano para a sua cidadania, ou no exercício da cidadania. Todos os ambientes, ou todas, vamos colocar assim, todas as profissões têm um código de ética. Então, o Sermão do Monte, a expressão da ética do reino. Todos os ambientes têm um código de ética. Você já deve ter ouvido falar em código de ética político. Você sabe quando um político quebra o código de ética, é chamada da quebra de decoro. Ele pode ter o seu mandato cassado. Os médicos têm um código de ética. Os militares têm um código de ética. Enfim, tá certo? As artes têm um código de ética, os artistas, enfim. A igreja também tem um código de ética. Então, aqui, a ética cristã é quando o indivíduo procura viver sua vida sobre os ensinamentos de Jesus, seguindo os mandamentos, vivendo de acordo com o que a Bíblia ensina, com normas de conduta correta, uma vez que consideram que elas foram estabelecidas por Deus para serem seguidas, né? Para serem executadas, tá certo? Então, a ética do reino de Deus é muito diferente da que o mundo cotidiano conhece. E aí, para se conhecer os códigos ou o código de ética do reino de Deus, está sendo utilizado aqui o Sermão do Monte, onde Jesus apresenta uma série de bem-aventuranças que expressam que é homem ético no reino que não terá fim, tá? Então, todos aqueles códigos, pobres de espírito, tá certo? Os que choram, os mansos, os retos, os pacificadores, os misericordiosos, os limpos de coração, todos estes, tá certo? Todos estes representam um código de ética. O que vemos aí é um código de ética que destoa do que o mundo prega. Ao passo que a ética cristã tem sua base no amor e na comunhão com Deus, a ética do mundo tem sua ética baseada na elevação do indivíduo e de suas conquistas pessoais. Cristo propõe o servir ao próximo. O mundo vive o apogeu do individualismo. Então veja, a ética do reino
é baseada no amor, no servir ao próximo. A ética do mundo é baseada no egocentrismo, no eu, no individualismo. O cristão vive pela ética do reino de Deus, portanto, se comporta de forma compassiva e misericordiosa, buscando expressar os valores, os princípios do reino neste mundo conturbado. Então, por exemplo, por que um profissional ele deve praticar suas habilidades observando o código de ética de sua classe? Porque ele representa todo um grupo de pessoas que compõem essa classe. Então, um médico dentro do seu consultório ou na sala de cirurgia, ele não representa apenas a si mesmo, mas ele representa toda uma classe de médicos e a medicina, por que não dizer? Um professor em sala de aula, ele representa toda a classe de professores, tá certo? Um advogado, toda a classe de advogados. Um juiz, toda a classe dos juízes. Um promotor, e por aí vai. Então, um cristão, ele representa a igreja. Ele não representa apenas a si próprio e, portanto, representamos o reino de Deus. Eu tenho dito aqui em diversas aulas, somos embaixadores, representantes do reino de Deus. O médico não vive sobre a ética, o código de ética do professor e vice-versa. Cada classe tem seu próprio código de ética. Assim, o cristão não vive sobre o código de ética do mundo. Assim como o médico tem um código de ética próprio, é o professor, os juízes, enfim, o cristão também tem um código de ética próprio. Esse é o nosso código de ética. O nosso código de ética não é baseado no que o mundo pensa, na forma como que o mundo vive. Nós seguimos o código de ética estabelecido na palavra de Deus. E qual é a base do nosso código de ética? João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a base do nosso código de ética. Então, nós somos cristãos e, portanto, compomos a Igreja de Cristo, expressando o seu reino na terra, portanto, devemos viver de acordo com a ética do reino, que é baseada no amor. O Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. Jesus inseriu no centro do seu discurso um ingrediente até então esquecido pelos religiosos de sua época, e por que não dizer pelos religiosos de hoje? O amor. Este é um sentimento que nos impulsiona a experimentarmos a felicidade, a união, a justiça, a paz, entre outros. A partir do sermão foi possível perceber algumas concepções que identificam os que aceitam viver o cristianismo no tempo presente. A primeira delas é o fato que precisamos viver uma transformação a partir do interior do homem. Tá certo? Então, o Sermão do Monte é uma mensagem atual e urgente para os dilemas de nossa sociedade. Veja, o Sermão do Monte, a transformação, ela é a partir do interior do homem, não provocada por imposições externas, mas pelo agir da palavra de Deus em nós. Então, primeira coisa, no reino, a transformação acontece primeiro no interior do homem. Mas aí, vamos falar da ética. A ética e a coerência andam juntas. A transformação começa no interior, é de fato. Isso é verdade. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Não é porque ele mostra externamente que foi transformado, mas porque internamente ele foi e está sendo transformado. Veja, não é coerente dizer que é transformado. A transformação começa no interior, mas se torna visível, sensível, externa, manifesta. Ou seja, todos podem enxergar a nossa transformação
pois ela abrange toda a nossa vida e maneira de viver. Então, no código de ética cristão, não dá para dizer que é transformado se as atitudes demonstram que não foi. Então, a transformação começa no interior, mas se manifesta no exterior, porque o mundo não quer ouvir que fomos transformados, mas eles querem enxergar, e mais que isso, o mundo precisa enxergar que fomos transformados. A gente vai falar de sal daqui a pouco na lição. É a mesma coisa de você fazer uma refeição e servir, e a pessoa fala assim: esta comida está sem sal, e você fala: mas eu pus sal. O que ela vai dizer? Eu não estou sentindo gosto de sal. Não interessa o que você está dizendo que fez. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Eu não estou percebendo. Tá certo? Então, não é coerente uma transformação que não se manifesta, que o mundo não vê. A transformação não se resume às palavras, mas as atitudes de quem de fato é transformado demonstram essa transformação. A Igreja de Cristo tem a mensagem que o mundo tanto procura, pois prega e estabelece um reino que todos desejam, onde há paz, justiça e alegria, independente das adversidades. É por isso que Paulo, em Filipenses 4:4, ele está preso e ele diz: alegrai-vos. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Por quê? Porque Paulo está preso, mas ele está olhando tudo que está enfrentando pela ótica do reino. E a alegria de Paulo, a paz de Paulo, independe das circunstâncias, é ultra circunstancial. Se seguirmos os princípios do reino, seremos as pessoas mais equilibradas do mundo. E as pessoas à nossa volta vão querer saber o motivo da nossa paz, a razão da nossa tranquilidade. Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, nossa justiça, nossa alegria. A ética do reino na sociedade. Para a sociedade, o que é o bem-aventurado? Uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Com certeza é o que possui dinheiro, saúde, beleza e que acredita no seu potencial. Mas para o reino de Deus esse exemplo é bem diferente. O Sermão do Monte nos dá uma boa ideia a esse respeito. O bem-aventurado é o que consegue entender que devemos buscar em primeiro lugar as coisas que são do alto, priorizando o espiritual e promovendo assim a paz, a justiça e a alegria. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está falando: buscai, pensai, priorizem as coisas que são de cima. Isso significa que eu não devo almejar nada aqui nesta terra, que eu não devo pensar em nada aqui desta terra. Não é isso. Paulo quer que eu e você entenda que a nossa prioridade em tudo que buscamos deve ser o reino, manifestar o reino, seja na minha profissão, seja nos meus sonhos, nos meus projetos. A minha vida como um todo deve manifestar os valores do reino. Ele vai dizer em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meu Deus do céu, estude um pouquinho o que é que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 4:17. Procure saber, 4:17 até o 19, procure saber o que ele chama de leve e momentânea tribulação. O homem que escreve isso é um homem que foi açoitado, é um homem que foi arrastado, é um homem que foi atacado por feras, é um homem que foi caluniado, é um homem que foi apedrejado, é um homem que pelo rumo de sua história, ele provavelmente imaginava que em algum momento ele seria atacado pelo império, perseguido pelo império, mas ele chama tudo isso, ele chama as enfermidades, ele chama toda a sua trajetória de perseguição
de leve e momentânea. Por quê? Porque a ótica de Paulo não estava de acordo com a ética do mundo, que valoriza o que as pessoas têm. Não, que valorizam as coisas materiais, as coisas desta terra. Ele está dizendo as coisas que se veem, as coisas materiais, as coisas visíveis, elas são finitas, elas acabam, elas envelhecem, elas apodrecem, elas ficam obsoletas, elas travam, tá certo? Mas as que não se veem, do que Paulo está falando, das mansões celestiais, das coisas espirituais, da expectativa espiritual, tá certo? Das coisas do reino, as coisas que não se veem são eternas, tá certo? Então, essa é a ética do reino, conforme Paulo aqui nos apresenta. E como viver a ética do reino na sociedade? Atos 2, eu vou pedir a você que leia Atos 2, do 42 ao 47. Ali mostra como a igreja primitiva era enxergada pela sociedade. As pessoas eram atraídas para o evangelho, não só pela pregação em si, mas muito mais pela manifestação do amor verdadeiro entre os irmãos. Os olhos do cristão não podem estar aqui, neste mundo, nos valores e princípios mundanos, pois eles se fundamentam na individualidade, no egocentrismo. E aí eu coloquei como observação aqui, MMA Gospel. MMA Gospel. A maior incoerência e, portanto, a maior afronta ao código de ética cristã, que é baseado no amor, é o uso das redes sociais para expor o erro dos outros, para atacar os nossos próprios irmãos. A vida cristã é baseada no amor. E às vezes eu tenho a impressão que estamos rasgando a Bíblia, principalmente nos textos de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, leia. Colossenses 3, versículos 12 ao 17. 1 João 3, do 11 ao 18. A sociedade não será atraída para o evangelho se notar que nós estamos agindo igual a torcida de futebol que brigam entre si. Matam aqueles que torcem para o mesmo time. Já viu isso? Briga de torcida? Não de torcida rival. Não! Briga na mesma torcida. O mundo precisa de paz e amor. É isso que nós, como cristãos, devemos ter e manifestar entre nós, para que o mundo entenda que só Jesus é a paz que tanto procuram. Nós somos a expressão dos valores do reino. É em nós que o mundo enxerga como o reino funciona e em que ele se baseia. Se o mundo não enxergar isso em nós, eles não vão entender como funciona o reino. Sal e luz. Bom, provavelmente você já ouviu essa expressão muitas vezes, né? A gente canta, a gente fala tanto isso. E esse texto de Mateus 5, ele é muito usado para falar que nós somos chamados para fazer a diferença, fazer a diferença, fazer a diferença. Só que a gente vai falando tanto e às vezes isso acaba passando despercebido, né? Ficando algo só de costume, só de repetição. A palavra de Deus nos diz que a nossa forma de viver é diferente daquela que o mundo pratica. Somos diferentes porque nos inspiramos a cada dia em Cristo, o nosso exemplo maior. Mas precisamos ser mais do que diferentes. Precisamos ser referenciais. Para que alguém seja um referencial, é preciso que seja alvo de admiração, respeito e valorização por parte dos que convivem com essa pessoa. O que as pessoas que convivem com você acham a seu respeito? Elas gostam quando você está por perto ou elas fazem cara feia quando está se aproximando, né? Então, ser uma referência. Mais que fazer a diferença, precisamos ser uma referência, ou seja, alguém que as pessoas valorizam por ter atitudes coerentes, corretas, dignas de ser imitadas. Por que não dizer alguém com atitudes indispensáveis, como o sal e a luz? Pensou em tempero? Pensou no sal. Você pode usar qualquer outro tempero, colocar um monte de coisa, mas tem que pôr o sal. Tem que colocar o sal. Pensou em iluminar o ambiente? Tem que ter luz. Você vai pensar em luz, ou a luz do sol, ou a luz elétrica. Você vai pensar em
luz. Por quê? Não há tempero sem sal. Até os temperos que já vêm prontos, eles têm inúmeros ingredientes, mas não pode faltar o sal, senão não vai temperar, porque é o sal que dá sabor e que aguça o sabor. O sal tem um poder extraordinário, ele aguça, ele destaca, ou melhor dizendo, o sabor dos demais alimentos, tá certo? Pensou em iluminação, pensou em luz, não adianta. Se é uma casa grande, se é uma casa pequena, se é um barraco, se é uma mansão, se é uma lampadinha das mais simples, se é um lustre maravilhoso, tem que ter a energia, a luz, tem que ter. Ser uma referência é ser alguém indispensável para que outros possam se aproximar, possam imitar. Trabalhando com jovens e adolescentes, esse é o nosso maior desafio. No meio de uma geração que tem como referenciais atores, artistas, cantores, pregadores, pessoas muitas vezes desconhecidas. Pessoas que diante das câmeras demonstram um estilo de vida que não praticam na sociedade, que não praticam no dia a dia. Então nós devemos ser as referências para as pessoas com quem a gente convive, para a igreja local, para os nossos filhos, para os adolescentes, para os jovens com quem a gente trabalha. Paulo disse, e nós devemos dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tá certo? Então, nós temos que ser uma referência para essa geração. Eles precisam olhar para nós, enquanto igreja, e querer nos imitar, e ver em nós os valores do reino, e olhar para o mundo e dizer, aqui não tem, mas no meio desse povo tem paz, justiça, alegria. Eu quero experimentar, eu quero viver neste reino que esse povo vive. E este reino está implantado na minha e na tua vida, que somos a igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês em mais uma aula. Fiquem na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe tua semana, tua classe, tua aula, teus alunos, tua família, teu ministério. Até a próxima aula. Fique na paz. Deus abençoe. Valeu!